Graça e paz. Amém. Confesso para vocês que quando eu subo aqui, meu coração acelera cada vez mais. Primeiro porque, como o pastor falou, já passaram 3 anos e meio de faculdade. Então, tá chegando o dia. Tá chegando o dia do concílio. Falta só mais 1 ano para o concílio. Na verdade agora menos, porque a gente já está chegando em fevereiro. Então, claro, o coração ele acelera, ansioso, mas ao mesmo tempo é uma alegria que parece que todos os dias eu falo para Kelly, eu levanto mais feliz, porque é aquilo que Deus tem falado para mim. É aquilo que Deus tem trabalhado em minha vida. E pro lado um pouco. Pra cá. Tira um pouco da boca. Beleza. Então, esse ano quando terminando ano passado, e daí eu olhei para Kelly e falei, amor, falta só mais 6 meses. Vai se passaram 3 anos e meio de faculdade. E aquele amor, aquele querer por Jesus é cada vez maior. Aquela vontade de fazer o chamado que Deus tem colocado no meu coração está cada vez maior. E é igual o pastor falou, mas em junho, julho, a tendência é ter me formado. E essa caminhada iniciou na Menonita. Lá na Menonita, eu tinha 21 anos quando eu me batizei, eu me converti, eu aceitei Jesus. Era no retiro. Eu me lembro muito bem daquela cena. O pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu levantei minhas mãos e eu confesso para vocês que eu saí de lá da ponta, eu sentava na última cadeira até chegar na frente, eu estava só chorando. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida, ali Deus começou a falar do meu chamado. Eu comecei a ajudar lá na igreja. E aí passou alguns anos, eu casei lá em Tucumarsum, a gente morou um tempo lá e a gente foi para Batista. Na verdade a gente nem sabia que tinha Batista lá em Mirati. A gente achou que tinha Menonita. A gente saiu dali para ir para Menonita e a gente chegou lá, não tem aqui Menonita, tem só Batista. Aí a gente foi para Batista e ali eu senti no coração o desejo de querer ser pastor. E uma certa noite estava chovendo demais, chovendo, não parava de chover. E o meu irmão perguntou para mim assim, dessa forma. Ele olhou para mim e falou, Valmir, o que Deus falou na sua vida? O que Deus tem chamado? Para que Deus tem chamado você? Para que Deus tem chamado? E eu olhei para ele e falei, cara, eu comecei a chorar. Ele falou, cara, o que Deus tem falado na sua vida? Eu falei para ele, Deus tem falado para mim ser pastor. Ele olhou para mim, então a partir de hoje, comece a correr atrás daquilo que Deus tem para sua vida. E eu saí de lá, estava com a Kelly, saí chorando e falei, amor, e agora? Eu não quero fazer uma presencial, não quero ficar sentadinho estudando, não quero ir para um seminário. Se for para mim fazer faculdade, eu quero fazer à distância. Ele, pelo menos, você está junto comigo, você me ajuda. E aí, a gente chegou lá na igreja de Irati. A gente começou a se envolver no ministério, comecei a se envolver na obra de Deus. E a gente começou a ficar muito perto dos membros, assim como nessa igreja, conhecer todos, conhecer as pessoas que estão à nossa volta, participar lá era PGM, não era célula. E ali Deus foi trabalhando a nossa vida. Até lá eu não sabia que tinha faculdade à distância. Aí, chegando
Aí Deus, claro, obra de Deus, né? Eu fiquei desempregado e não conseguia arrumar emprego lá, não conseguia, tentei em todo lugar, a Kelly tentou em todos os lugares. Eu ia em empresas, a gente já contratou faz um dia atrás, a gente contratou faz 2 dias, a gente já pegou as pessoas. E a gente falando, Deus, a gente quer ficar aqui, a gente quer trabalhar aqui, a gente quer continuar aqui. E aí a gente falou, certo dia a gente falou, Deus, o que o Senhor quer na nossa vida? Deus falou bem assim pra gente, vocês vão pra Palmeira. E agora? A gente não conhecia a Batista aqui. A gente foi lá pesquisar lá, vamos pesquisar se tem alguma Batista. A gente pesquisou lá no Google lá, Igreja Batista, as igrejas que existem em Palmeira. Aí apareceu a Assembleia, Quadrangular, tal, e daí apareceu Batista. A gente falou, uau, tem Batista, glória a Deus. Aí a gente vem aqui, num certo domingo, era o Jorge que estava pregando, era, né, irmão? Era o Jorge que estava pregando, e daí a gente se sentiu bem nesse lugar, e novamente Deus falou no nosso coração, é aqui que é para vocês continuarem. Aí a gente ficou aqui e começou a obra. E naquele tempo, quando a gente saiu de lá, que ele começou no serviço, a gente foi para Baston, os dois, aí a nossa vida estava tranquila até que a Kelly teve depressão. Naquele processo de depressão, nossa vida estava tão alto, daí foi assim. Porque se você já teve depressão, ou se você acompanhou alguém que teve depressão, não é tão simples assim. A gente era recém, 3 anos de casado, e aí a gente tinha iniciado o Ministério dos Jovens, graças a Marcela. A Marcela chegou pra gente e falou, viu, o que vocês acham da gente fazer? A gente perguntou, fazer o quê? Fazer o Ministério dos Jovens. Marcela falou bem assim. Aí a gente olhou pra ela, será, Marcela? A gente pensando com a Kelly, já estava naquela circunstância. Não, vamos, se vocês forem eu vou. Marcela falou bem assim, falando, né? Eu falei, então tá bom então. E aí a gente começa a participar dos jovens da igreja, começa a participar, onde o pastor mandou esse nome de Yut, o nome do pastor, o pastor que deu esse nome, não sei o que ele achou, mas ele deu esse nome. E aí nasceu o Yut. E aí veja só a história, veja por que Deus queria que a gente estivesse hoje, fazendo essa mensagem, veja por que Deus queria que a gente estivesse nessa igreja. Porque hoje a gente tem pessoas que se converteram para a honra e glória de Deus. Até aqui, era isso que Deus queria da gente. Até aqui Deus queria colocar eu e a Kelly aqui por causa de vidas. Deus coloca você em algum lugar, em qualquer lugar, ou seja, o lugar onde você estiver, é por causa de vidas. O único motivo que você está neste lugar é por causa de pessoas. Deus quer que você seja a fonte da vida de algumas pessoas. E hoje nós temos, para a honra e glória de Deus, temos o Breno, temos a Érica, que estamos aqui hoje, se converteram nessa igreja, conheceram Jesus através de pessoas. Então talvez Deus mandou, eu falo para aquele amor, talvez Deus mandou a gente naquele lugar simplesmente por causa dessas vidas. Mas a gente não sabe. Mas a gente sabe uma coisa, que Deus está presente. Amém. E foi através pensando dessa forma, que eu titulei essa mensagem como do desastre à vitória. Do desastre à vitória. O desastre no sentido de, muitas vezes a gente caminha por altos e baixos, uma montanha russa que parece que às vezes só está só descendo e não está subindo. Mas às vezes acontece isso na nossa vida. E nós temos hoje, a gente vai estudar um pouco a vida de José. Todos conhecem José na Bíblia, todos conhecem o que aconteceu na vida dele, e talvez a sua família, ou até a minha família, se encaixe na vida de José, ou na família de José. E eu vou ler aqui e a gente vai orar. Atos 7, do 8 ao 16. Eu não quis pegar a história inteira lá em Gênesis, porque nós a gente ia ler bastante isso. A gente ia ler do 37 ao 50. Essa é muita história. E graças a Deus que Atos traz um breve resumo da vida de José. Atos 7, do 8 ao 16.
Amém? Amém. E deu-lhe o pacto de circuncisão. E assim gerou a Isaac e a circuncidou ao 8º dia. Isaac a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com eles. Pode repetir isso? Mas Deus era com eles. Isso, igreja. E livrou de todas as tribulações e deu graças e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou ali vossos filhos a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifestada a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Lembra de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão. Compraram com certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Até aqui, igreja. Aqui é um breve resumo de quem é José. Talvez você olhe para mim e fale: nossa, mas eu não estou entendendo nada. Porque se você for olhar, se você conhece a história de José, esse breve resumo parece ser tão complexo. Mas a história de José é muito mais do que um simples texto. Aqui simplesmente Estevão estava usando essa estrutura aqui para se autodefender. Se você for olhar e se você for estudar. Mas eu peguei essa parte aqui bem resumida para a gente não poder ler do 39 ao 50, do 37 ao 50. Tá bom? Mas eu vou estar colocando alguns pontos, encaixando com a vida de José lá em Gênesis. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó e todas essa sequência. E aí chega em José, que era filho de Jacó. Beleza? Igreja, eu falei no início, do desastre à vitória. A vida de José, se você for olhar ela como um todo, se você for olhar ela como um todo, eu digo como família, como estrutura familiar, não era boa. Jacó, seu pai, ele começa, a vida dele começa primeiro enganando o seu pai, que era Isaac. Lembra da história? Jacó era irmão de Esaú. Eles enganam, Jacó engana eles para pegar a bênção. Então aí já começa errado. O segundo ponto, que também estava errado, era que Jacó amava mais a José. Também está errado. E a segunda questão, outra questão que tinha era que Raquel e Lia, lembram? Raquel e Lia, Raquel, a esposa de Jacó, elas tinham intriga entre elas, dentro da casa. Então uma família totalmente desestruturada, uma família totalmente sem união, uma família totalmente quebrada. Essa era a família de Jacó. E aí vem José que era aquele que podemos dizer, ele nasceu da Esther, que era a Raquel. Vocês estão lembrando? Vocês estão entendendo mais ou menos a história? Era isso? Era isso na igreja. Se você tem alguma dúvida, começa a ler a Bíblia lá, pega 180 dias da Bíblia, que nem eu estou fazendo, e lê do início ao final. Tem um aplicativo muito legal, pega lá e começa a ler. E aí, como eu estava falando, essa é a família de José. A família de José nasceu num berço, podemos dizer um berço cristão, um berço de pessoas que sabiam da palavra de Deus. Não é verdade? Olha a família que ele tinha: Abraão, Isaac, Jacó, pessoas que conheciam a palavra de Deus, conheciam a verdade, mas que dentro de tudo isso havia seus irmãos que eram pecadores, seus irmãos que tinham inveja, seus irmãos que tinham ódio deles. E eu coloquei assim que
do desastre à vitória, eu coloquei a primeira questão assim, que a vitória é providenciada na vida do homem por Deus. A única coisa que gerou, a única forma que gerou vitória na vida de José foi por causa da providência de Deus. Nós cremos na providência de Deus. Amém? Amém. Você crê na providência de Deus, igreja? Crê? Amém. E o que significa crer na providência de Deus, igreja? Significa que, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, mesmo que você não sinta talvez a presença de Deus, mesmo que você não esteja buscando, mesmo que você não entenda nada o que está acontecendo, mesmo que você não está ouvindo, mas Deus está no comando. Isso é providência de Deus. Isso é você entender o que é providência de Deus. É você entender que diante de toda essa circunstância, Deus está com as mãos no problema. Deus está trabalhando de alguma forma. Deus está restaurando de alguma forma. E quando nós entendemos que Deus está trabalhando, que Deus está restaurando, nós entendemos que Deus trabalha por nós e não contra nós. E uma coisa que nós temos que ter certeza é que aqui na terra, quem é filho e filha de Deus tem um destino certo, que é a glória. A trajetória da nossa vida, a trajetória da sua vida e da minha vida, totalmente pode ser diferente. Mas o nosso destino é o mesmo. Talvez você vai passar por tempestades, você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas, você vai passar por dores, por lágrimas, por mudanças. Você vai passar por todas essas circunstâncias. Talvez você vai passar por dores, por percas, mas o seu final de vida vai ser a glória. Isso você tem certeza. Então, por mais que tudo aconteça, por mais que cause desastres ou vitórias e desastres, seja uma montanha russa, mas o seu destino final é glória. E quando nós entendemos que Deus está no comando, que Deus está no controle, isso aqui é muito sério. Porque a partir do momento que você, na sua caminhada, você não entende que Deus pode prover tudo, você corre o risco de ter medo e de ser frustrado. Você corre o risco de ser do desespero bater na sua porta. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, ele olha aquela tempestade. E quando ele olha a tempestade, o que acontece com ele? Começa a afundar. O desespero começa a bater na porta do coração dele. Então entenda uma coisa, igreja: se você entende que Deus está no comando, que Deus está no controle, que Deus pode prover todas as coisas, o risco de você se desesperar e de você não ter medo é muito menos. Essa é a verdade. Porque quando você está caminhando e você não olha para aquilo que te afasta de Deus, você não vai afundar. A partir do momento que você desviou de Deus, você começa a afundar. E hoje, o meu desejo é que você enxergue e olhe para a vida de José e você comece a desenvolver alguns pontos que são importantes para a nossa vida. Que para a gente sair do desastre, para chegar até a vitória, existem algumas etapas na vida. Algumas coisas a gente precisa aprender. E antes de mais nada, a gente precisa conhecer um pouco da história de José. José foi fiel nas adversidades e na prosperidade. José foi fiel ao seu pai, fiel ao faraó, mas ainda mais fiel a Deus. José foi amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. José foi humilhado, José foi perseguido injustamente, José foi exaltado depois da aflição, e José foi chamado de Salvador. Te lembra uma história? Te lembra uma personagem da Bíblia? Não lembra você Jesus?
Jesus não passou por todas essas questões também? Porém, Jesus, lógico, existe uma diferença enorme, mas na história de José e a história de Jesus, se você for acompanhar, algumas coisas são bem parecidas com essa que eu falei. José é um dos únicos da Bíblia que tem uma história super parecida com Jesus. E diante de todas essa situação que eu falei para vocês, diante de tudo isso, você entendendo um pouco de quem era José, de quem era o pai, quem era o pai dele, a gente precisa aprender algumas coisas de Atos 7. A primeira questão é Atos 7:9, diz dessa forma: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus estava com ele. A primeira coisa que eu coloquei, o primeiro ponto era: temos a presença de Deus. Diante dos desastres da sua vida, diante das circunstâncias de vida, nós temos a presença de Deus. Na vitória, em todos os momentos, nós temos a presença de Deus. A Bíblia fala, se você for olhar do 39 ao 50, em vários pontos da Bíblia, se você for riscar, você vai olhar assim: mas Deus estava com José, mas Deus estava presente na vida de José, mas Deus estava abençoando José, mas Deus estava isso com José. E que diante dos seus problemas, diante de todas as circunstâncias que você vai passar, Deus está presente. E uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele não vai livrar você dos problemas, mas Deus vai estar com vocês nos problemas. Ele não vai livrar você, mas Ele vai estar com você. E é interessante pensar que, quando a gente olha para a história de José, lá no 37, se vocês querem abrir lá no 37, seria bom também para vocês acompanharem junto comigo. Começa no 37. A Bíblia fala que 37:2 fala assim, ó: estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava este jovem com os filhos da Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Os filhos de Jacó sabiam que Jacó amava mais a José. Mas não era só isso. Não era só essa questão de amor. Uma das primeiras questões que eu coloco que José tinha como característica, e se você quer realmente entender e enxergar a presença de Deus em todos os momentos, você precisa ter integridade. A integridade na vida de José era uma das essências dele. Por mais que José, talvez você olhe, José ia lá e entregava para os seus irmãos, talvez você pense, nossa, José era um cara que ficava só fofocando. Não. José tinha um bom senso e tinha discernimento. José sabia o que era certo e o que era errado. José não queria compartilhar o erro dele, sabendo que eles estavam errando. E esse foi um dos primeiros pontos que alimentou o coração dos seus irmãos, e ali inicia ódio. E a segunda questão é que José era o filho predileto de Jacó. Gênesis 37, 3 ao 4, vou ler. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho na sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Além de eles odiarem, além de seus irmãos odiarem Jacó, eles começaram a tratar ele de uma forma diferente. Eles começaram a colocar ele de lado, começaram a ser grosso com ele, com as suas palavras. Algumas Bíblias vão falar que eles eram grossos na forma de falar com José. A minha fala que eles não eram pacificadores, ou seja, eles não tinham paciência com José. Imagine você numa família onde você não é bem-vindo. E era mais ou menos isso.
Os irmãos de José, para ele, José não era bem-vindo naquele lugar. José não era bem-vindo naquela casa. Imagina José como que carregava aquilo. E quando Jacó dá para José uma túnica, aí essa túnica confirmou tudo o que eles tinham em mente, que era o amor de Jacó por José acima de todos. E quando você continua lendo a história, você percebe que outro pecado começa a dominar a vida dos seus irmãos, que é a inveja. Eles estavam com ódio, com a inveja. Olha só o quanto que essa família está sendo destruída. Olha o que está acontecendo nessa família. O quanto que o pecado tem entrado na vida dos seus irmãos. E em Gênesis 37, 5 a 11 fala dessa forma. Conta a história ali dos feixes, que um feixe ficava no meio, os outros iam se dobrar perante ele, que no caso, no sentido era que José, os outros irmãos iam se dobrar perante ele. Na outra história, do outro sonho que José teve, foi que seus pais iriam se ajoelhar diante de um rei, que no caso ali era José. E olha o que fala no 11. Depois que ele contou essa história: seus irmãos, pois, o invejavam. Então, aquele sonho só aumentou mais o rancor deles, no coração dos seus irmãos contra José. E às vezes, igreja, nós deixamos ser dominados por, às vezes, talvez o teu coração não seja nem ciúme, não seja nem inveja, mas por coisas que não agradam a Deus. Esses irmãos, eles estavam tramando toda uma circunstância para matar. Se você for continuar a história, para matar José, para destruir José. E como José tinha a presença de Deus, eles mudaram de ideia e venderam José. Mas, igreja, uma coisa que eu paro para pensar: como está seu coração hoje? Como está seu coração? O seu coração está como os irmãos? Ou está como o de José? Como está seu coração? Porque a Bíblia fala dessa forma em 2 Pedro 2,19. Diz que o homem é escravo daquilo que domina. Quem tem dominado a sua vida? No seu trabalho, na igreja, na sua casa, seus amigos. Sabe, a desunião aqui nessa família estava simplesmente afundando cada vez mais, por causa de ódio, por causa de inveja. E aí eles vejam a história, eles venderam José. Só que daí como que eles iam falar para Jacó? Eles tiveram que fazer o quê? Inventar mais uma mentira. Olha o quanto que essa família está decaindo. Olha o quanto que eles estão se afundando. Igreja, eles inventaram uma mentira que eles tiveram que carregar quantos anos? Aqui a gente vê na história que José tinha 17 anos, lá para 30 anos, são 13 anos. Uma mentira. Sabe? A gente olha essa história, a gente olha essa família, olha o comportamento desses irmãos, e eles tiveram que caminhar por isso quantos anos? Será que nós também estamos caminhando com alguma coisa que está travando a gente? Igreja, para a gente sair do desastre para a vitória, a gente precisa abandonar algumas coisas.
E a história continua. José foi vendido por 20 moedas de prata. José se torna um desprezado na família dele. A Bíblia fala no capítulo 42, versículo 21, fala assim que José, ele rogava por ajuda. Os irmãos mesmo deles contam a história, falam, José rogava por ajuda, por alguma coisa, para os irmãos tirarem ele da cova. Mas os irmãos não tiraram ele da cova. Os irmãos continuaram querendo vender ele, por quê? Porque o coração deles estava insensível à palavra de Deus. O coração deles simplesmente tinha inveja, ódio e mentira. Olha o quanto o pecado está dominando a vida deles. Sabe, igreja, eu sempre falo para Kelly, eu às vezes me pergunto, quais são as pessoas que estão, às vezes, no buraco e a gente não está enxergando? Às vezes é dentro da nossa família, às vezes é na igreja. Será que a gente está igual aos irmãos de José, sentado lá e comendo? A Bíblia fala que eles estavam comendo pão, sem nenhum sentimento pelo próximo? O que você tem feito pelas pessoas? E aí a gente vem para o segundo ponto. A Bíblia fala que, eu coloquei, titulei assim: temos a intervenção de Deus, temos o cuidado de Deus. Eu vou ler aqui Atos 7:10. Ele livrou de todas as tribulações e deu-lhe graças e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador sobre o Egito e toda a casa. Aqui ele fala que, basicamente, ele sai do versículo ali 38, 39 e já vai lá para o 40 e alguma coisa. Porque ele sai, aqui está tendo um breve resumo. Mas antes de José chegar a ser governador do Egito, antes de José receber esse cargo, ele teve que passar por muitas coisas. E a primeira coisa que ele teve que passar era dizer não ao pecado. Quando aquela mulher foi e deu em cima de José, José fez o quê? Fugiu. José fugiu do pecado. José fugiu do pecado. Vocês estão vendo por que agora a gente fala sobre a integridade dele? Olha o quanto que ele sabia o que era certo, o que era correto. E ele fala assim: não, eu não quero pecar contra Deus. E eu coloquei aqui dessa forma. Quando a única forma de vencer a tentação é fugir dela. E olha o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala dessa forma, em 1 Tessalonicenses 5:22. Evitem todo tipo do mal. Ou seja, fugir da aparência do mal é quando você entende, igreja, que andar conforme a vontade de Deus é muito mais precioso do que um pecado. Você entende que você precisa zelar pelo bom testemunho. Você entende que você precisa fazer os mandamentos de Deus. Você entende que acima de você existe alguém que morreu por você na cruz pelos seus pecados. E José, mesmo ele sendo esse cara com integridade, mesmo ele sendo esse homem com sabedoria de Deus, ele ainda foi para a cadeia. Então José continua ainda ele foi, saiu do desastre. Quando ele começou a subir lá na casa de Potifar, ele achou que estava bem. Nossa, aqui alcancei a vitória. Aí daqui a pouco ele afundou de novo, foi lá para a cadeia. Mas veja como que Deus é. A Bíblia fala: mas Deus estava com José. Em tudo que José fazia, Deus estava com José. A presença de Deus era constante naquele José. Eu vejo José sempre com a mente focada em Deus. E José vai para a cadeia, José fica desempregado,
José fica jogado no pior lugar de todos, que era a prisão. José sofre uma injustiça, mas diante de todas as circunstâncias, Deus coloca lá o copeiro e o mordomo, e eles começam a conhecer José, e eles também olham que José tem algo diferente. José, ele era alguém diferente no lugar onde ele estava, porque a presença de Deus estava com ele. Não era ele, era a presença de Deus, igreja. E eu coloquei uma coisa aqui muito legal. Eu achei uma frase, eu não sei de quem que é. Sempre que o Senhor coloca a cruz e o sofrimento na vida do seu filho ou da sua filha, Ele também dá consolo e ajuda. Igreja, José podia estar na casa de Potifar, que ele recebia consolo e ajuda. José podia estar na prisão, que ele recebia consolo e ajuda. José podia ser preso, que ele recebia consolo e ajuda. Porque a presença de Deus estava com ele. E José, na cadeia, eu vejo que algumas coisas a gente precisa aprender com José na cadeia. Primeiro, você precisa aprender a esperar. Aprender a esperar. E segundo, você precisa aprender que as demoras de Deus não são um não na sua vida. Por mais que Deus demore a responder você, mas não significa que seja um não. Quantos anos José ficou na cadeia? Quantos anos ele passou por esse processo até chegar a governador? E aprendo aqui também que confiar, aprendeu a confiar em Deus e também não em pessoas. Eu vejo que um segredo, algo que a Bíblia fala bem específico. José, Deus falando para José, você precisa confiar em mim, cara. O que você está passando, você está aprendendo. Porque se você não passar por isso, você não vai saber, você não vai conseguir governar, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Se a gente não tivesse passado por Irati, a gente não tinha conhecido a Igreja Batista. A gente não tivesse lá saído, se eu não tivesse casado, eu não tinha conhecido a Igreja Batista. Eu não tinha conhecido. E provavelmente eu não tinha conhecido vocês. Mas Deus tem propósito. Deus tem uma promessa. Deus sabe, porque Deus está presente. E José, ele aprende que, em certo momento, ele fala para o copeiro, fala assim: copeiro, quando você sair daqui, lembra-se de mim. Mas lá no versículo 23, fala que o copeiro esqueceu de José. Imagina você preso, fala para um cara: não vai esquecer quando você sair daqui, cara. O cara vai falar para você: não, pode deixar que eu vou lembrar, cara. Não vou esquecer, você está me ajudando. Eu vou sair daqui dessa cadeia. E daí ele chega lá e esquece. Sabe por quê, igreja? Porque quando as pessoas se veem longe do perigo ou da situação difícil, elas facilmente esquecem daquelas que ajudaram, esqueceram e esquecem de honrar a Deus. Quando as pessoas se veem longe do perigo, elas facilmente vão esquecer daquilo que você fez por elas. Facilmente eles vão esquecer de honrar a Deus. Sabe, às vezes a gente caminha, vem para a igreja, e quando a gente recebe, tá bom, sai da igreja, não precisa voltar mais. A hora que começa esse negócio a afundar, meu Deus, eu preciso de igreja. Da igreja vai me ajudar. Mas é Deus. A gente vê que não importa a circunstância, Deus estava presente na vida de José. E eu aprendo com José umas coisas muito assim que eu marquei aqui. Não desanime, mas confie. Não desista, mas aprenda a esperar.
E outra coisa que eu aprendo, Deus está trabalhando por você. Aprenda a deixar Deus agir. E eu coloquei outro ponto aqui também. Deus não evita de sermos humilhados, porém no tempo certo somos exaltados. E eu coloquei assim que a providência de Deus se cumpre nas adversidades. E outro ponto, igreja, que quero compartilhar com vocês é a graça de Deus através de nós. Eu vou ler do 7, deixa eu pegar lá, voltar. Do 7, versículo 11 ao 16. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. Os nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e aí já continua ali que morreu, mas até aqui. Igreja, uma das coisas importantes é que a graça de Deus vem através de nós. Eu coloquei assim que Deus ele não poupa sofremos injustiça, mas nos dá o poder para a vitória sobre e através da reconciliação até chegar ao perdão. A reconciliação é muito importante. A reconciliação aqui foi um papel tão importante de José. Chega nessa parte aqui onde Deus, eu vejo Deus falando: José, agora é sua vez. É sua vez de organizar aqui uma reconciliação até chegar no perdão. E eu coloquei assim que ali começa José, ele adivinha o sonho de Faraó. Faraó chama José, José vem aqui. Aí José olha para Faraó, Faraó olha para José e fala: nossa, tudo que esse cara faz, realmente Deus está presente. Tudo que esse cara faz tem o dedo de Deus, tem as mãos de Deus. Eu vou colocar esse cara para governar aqui. O cara faz tudo e dá tudo certo. Quem não quer uma pessoa do lado que faz tudo e tudo dá certo? Todo mundo quer. E era assim que Faraó inteligente, nada bobo, chamou lá José, vem aqui, Zezinho, você vai controlar tudo aqui para mim, vai governar tudo, o palmeiro inteiro aqui, e tudo na redondeza, tudo aqui vai ficar por tua conta. Você vai organizar tudo. E talvez José olhe assim: nossa, será que eu cheguei na vitória? Será que eu cheguei na vitória? E José ali começa a ter um trabalho de reestruturar todo o ambiente, de organizar para não ter fome, e tudo isso que a história fala. E a fome bate na casa de quem? De Jacó. Jacó olha assim: vai faltar comida, só que o único lugar que tem comida é lá no Egito. Eles vão até o Egito. E lá José sai, provavelmente eles não conheceram José, provavelmente José estava todo bonitão, arrumado, alguma coisa talvez na frente, alguma coisa assim. Não chegaram a José, só assim: nossa, conheço esses caras, são meus irmãos. Eu fico imaginando o que José pensou o que ele trouxe na memória dele. Ele tem contato com aquelas pessoas que traíram ele, que tinham inveja dele, tinham ódio dele e principalmente humilharam ele. E José ali começa um trabalho de reconciliação. Tudo aquilo que José faz não era para simplesmente condenar eles ou algo assim. José começa a trabalhar, a aproximar-se mais deles. E eu penso que todas as histórias da Bíblia, todas as pessoas que Deus chamou, Moisés, Davi, Deus levanta eles para serem salvador de algum lugar.
Deus levanta eles para uma obra grande. Mas antes dessa obra grande acontecer, antes de tudo isso acontecer, eles passaram por dificuldade. Eles passaram por lutas. Igreja, você está passando por uma luta, você está passando por alguma dificuldade, lembre-se que todo aquele que passou por isso, Deus tem uma obra grande. Deus tem um trabalho grande na vida de vocês. Deus tem uma obra grande na vida dessa igreja. E José ele passou por problemas, mas ele venceu. José passou por problemas, mas ele não desistiu. Ele não fracassou. Ele continuou firme. E quando Jacó vai derramar a bênção sobre a vida de José, em Gênesis 49, 22, vou até ler aqui com vocês. E ele fala assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. José ele foi um ramo frutífero no Egito. José ele foi um ramo frutífero na cadeia. José foi um ramo frutífero com o faraó. José foi um ramo frutífero de governador. José foi plantado nos piores lugares. Se você está num lugar que você acha que está ruim para exercer alguma coisa, olha para a vida de José. Ah, Valmir, eu não consigo fazer nada onde eu estou. A gente precisa olhar pela vida de José. José estava na cadeia e estava exercendo o papel dele. E será que você, onde você está tão acomodado, na sua vida, na sua casa, está exercendo o papel de Deus naquele lugar? Quanto tempo você tem de relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem de relacionamento com aquele que vai te direcionar? Se você quer ser um ramo e você quer colher alguma coisa, você precisa ter relacionamento muito mais com Deus. Você precisa abrir sua mente e olhar quem está à sua volta. José ele foi plantado na cadeia, colocado na cadeia. E mesmo lá ele podia estar murmurando, reclamando. Ele podia ter largado os pés. Mas mesmo assim, ele continuou servindo a Deus. Mesmo assim, ele olhou aqueles sonhos e falou: opa, isso aí talvez é a obra de Deus. Às vezes Deus está dando uma oportunidade da sua vida para você levar alguém para Jesus, e você está jogando fora. Mas às vezes, quem você tem que levar para Jesus é a sua família. E eu vou terminar lendo Gênesis 50, 20. Olha o que fala Gênesis 50, 20. Vós bem intestastes mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Tudo aquilo que estava acontecendo na vida de José, Deus transformou em algo bom. A providência de Deus estava a todo momento. A providência de Deus estava a toda hora. E Deus, nesse último ponto que eu falei sobre a graça de Deus através de nós, Deus dá uma chance. Deus fala: José, agora é a tua vez de mudar toda a história da sua família. Traz reconciliação e traz perdão. E José se chama, e sabe o que José fez? Ele deu o melhor para os seus irmãos. O que você tem oferecido de melhor para o próximo? Será que nós estamos acomodados na nossa vida, na nossa rotina? E esquecemos de tantos problemas
que a sua família está passando, e você precisa ser a fonte de restauração da sua família? Às vezes deixamos de dormir, às vezes ficamos pensando, mas Deus quer só que você faça. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe da verdade. E José, ele sabia o que era para ele fazer. Ele sabia que ele precisava perdoar. Ele sabia que ele precisava ir lá e abraçar os seus irmãos e amar eles. Porque o propósito de Deus na vida de José era salvar vidas. Toda aquela situação, a Bíblia fala que José fala, o propósito meu era salvar vidas. Igreja, que o seu propósito possa ser salvar vidas. Que o seu propósito, na sua casa, no ambiente onde você estiver, e quem estiver na sua mente agora nesse momento, seja salvar vidas. Talvez você está olhando hoje, meus filhos não estão aqui, eu louvo a Deus pela minha mãe estar aqui, pela minha irmã estar aqui, pela minha esposa estar aqui. Mas talvez você olhe do lado e teu filho não está aqui, ou tua filha, teus filhos, ou tua irmã. Vai atrás deles. José, ele podia ter deixado eles de lado, mas José restaurou a vida deles. José deu um novo passo para eles. Ó, a partir daqui vocês podem mudar essa vida de vocês. E Deus, ele espera isso de nós. E José, ele chegou na vitória após pedir perdão, após reconciliar. E a Bíblia fala que José morreu tudo, mas no desastre e vitória, se você está no desastre, lembre-se que a vitória sua é na glória, mas se você está nessa trajetória de vida, faça a diferença, igreja. E se você precisa, de certa forma, se reconciliar, se você precisa, de certa forma, olhar para as pessoas que estão em volta de você, você precisa realmente dar um passo de fé. Então, dê um passo de fé. José, ele mostrou que a presença de Deus é acima de qualquer circunstância. José mostrou para a gente que a intervenção de Deus é acima de qualquer outras pessoas. Porque a presença de Deus é acima de tudo. Feche os olhos. Deus, muito obrigado pelo seu amor.